Pessoal, tudo bem? Aqui é o Davi. Eu vim gravar esse vídeo com vocês aqui, naquele projeto que a gente tem de ir disponibilizando materiais lá no canal do YouTube. E aí, isso aqui é uma dúvida que sempre surge aqui. Afinal de contas, quem pode assinar o PMOC? As pessoas me perguntam. Cara, todo dia, pelo menos 5, 6, 7 pessoas me perguntam a mesma coisa todos os dias. Quem pode assinar o PMOC? O pessoal confunde um pouco o ato de uma assinatura em algum papel com a responsabilidade técnica. Primeiro, qualquer papel eu posso pegar aqui, assinar esse papel e entregar e deu. Isso é a primeira diferença que a gente tem que entender. Qualquer papel a gente pode assinar e mandar para frente e qualquer coisa lá sem problema nenhum. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Agora, quem pode ser responsável técnico pelo PMOC? Quem pode emitir responsabilidade técnica? Aí é um outro fato que eu quero tentar, sem esse vídeo ficar muito extenso aqui, mostrar para vocês algumas coisas. Primeiro, já adianto para vocês, tem duas classes profissionais que podem ser, duas profissões, engenheiros e técnicos, tá? Então, começa por aí já, que pode ser tanto engenheiro como técnico para fazer o PMOC. Até pouco tempo atrás, até 2019, só podia ser engenheiro, tá? Vou mostrar para vocês aqui. E óbvio que a documentação aqui, que toda a base teórica da engenharia, ela está um pouquinho mais desdobrada, porque é a base teórica que eu conheço. E a dos técnicos eu não sou técnico, então eu não conheço, então vou falar pelas informações que estão lá no site, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá, acho que a primeira coisa, né, que a gente precisa ver lá, quem pode ser responsável técnico? Então, no contexto do PMOC, o que é o PMOC? Podem ser engenheiros, vamos colocar aqui uma informação, podem ser engenheiros que estão junto ao CREA e podem ser também técnicos que também estão junto ao CREA, ao CFT, desculpa, Conselho Federal, e o CRT, que é o Conselho Regional dos Técnicos. Vou mostrar para vocês aqui embaixo, tá? Então, atualmente, no âmbito do PMOC, existem dois conselhos de classe, o CONFEA, está aqui o site do CONFEA, quer dizer, o CONFEA ele é o nacional, né? É o Conselho Federal, e vocês têm os CREAs, que são os conselhos regionais. Então, qual é a diferença de um CONFEA para um CREA? Que o CONFEA é o Conselho Federal, tá? É quem dá todas as diretrizes e os conselhos regionais cumprem as diretrizes dos conselhos federais. Então, o que acontece? Os conselhos federais determinam o que pode acontecer nas profissões até um certo âmbito, depois passam isso para os conselhos federais e os conselhos federais aplicam aquilo pelo seu entendimento naquele local, naquela região, tá? Por isso que ele é um conselho regional e não um conselho federal. E a gente tem uma certa dificuldade aí muitas vezes que, por exemplo, os engenheiros só podem atuar dentro da área do seu conselho regional. Existem regras para atuar até tantos dias quando é dentro de algum outro conselho, ou fazer uma solicitação lá de trabalho temporário e tudo mais. Tem algumas regras que eu não vou entrar nesse mérito agora aqui, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Tá? Podem atuar, mas tem um limite até que tu precise te registrar naquele conselho regional. Tá? Então aqui também existe, né, o Conselho Federal dos Técnicos e existe também o CRT, que é o Conselho Regional dos Técnicos. Aqui, tá? Então, Conselho Federal, Conselho Regional da Engenharia, Conselho Federal e Conselho Regional dos Técnicos Industriais e Agrícolas. Então, o que acontece? Lá no CREA, eu vou falar do CREA-RS, que é o meu conselho aqui da minha região. Tá? Então, o CREA-RS, então ele determinou, lá teve uma deliberação, que é a deliberação número 1 de 2016, que trata
essa deliberação, que trata do quê? Referente à instalação e manutenção de sistemas de condicionadores de ar e refrigeração. Então, qual foi a deliberação que o CREA-RS fez? Ele falou basicamente lá, vocês podem ler com calma, pausa o vídeo aí e ler com calma, mas eles falaram brevemente que estavam fazendo uma deliberação sobre esse âmbito aqui, que era o exercício e a fiscalização na área de competência do CREA relativo ao registro, fiscalização de empresas, profissionais que atuam na área de projeto, fabricação, inspeção e instalação, manutenção de sistemas de ventilação, refrigeração e condicionamento, HVAC, ou do jeito que vocês chamarem aí. Tá? Não é um mérito agora entender o que é isso aqui. Entender que a gente está falando sobre climatização. E aqui o CREA fez uma deliberação, deliberou, decidiu alguma coisa que fala sobre sistemas de condicionadores de ar e refrigeração. Então, artigo 2º, estão obrigados ao registro no CREA, as empresas, tarará, tarará, tarará. E aí o que diz lá? Diz que quem pode fazer o projeto, que é quem pode emitir o PMOC pro CREA, são só os engenheiros mecânicos do artigo 12 da resolução 218, vamos fazer um vídeo sobre isso aqui também, ou industrial mecânica, engenheiros mecânicos eletricistas, mas o que manda é esse artigo 12 dessa resolução do CONFEA. Tá? Então, o CONFEA estabeleceu o que cada engenheiro pode fazer e qual é o âmbito de cada engenharia. Tá? E o problema era aqui, que o CREA só permitia que os técnicos fizessem manutenção. Poderia ser quem? Sob responsabilidade técnica de quem? De engenheiro mecânico, industrial, modalidade mecânica, engenheiros mecânicos eletricistas, e aqui vai indo, tecnólogos, técnicos em refrigeração, de ar-condicionado, técnico em mecânico, técnico em máquinas e motores, técnicos navais, e aí vem embora aqui todos os técnicos que o CREA permitia, entre aspas, né, que fizesse somente a manutenção dos equipamentos. Porque quando a gente tem PMOC, a gente tem duas responsabilidades técnicas que pode estar dentro do mesmo documento de responsabilidade técnica ou não. Uma de projeto e uma de execução, que seria a manutenção. Então, ou faz das duas, ou faz de uma ou de outra. O CREA permitia que os técnicos fizessem somente a manutenção, que é a responsabilidade técnica sobre a execução, não sobre o projeto do plano. E aí que está a zebra toda, entendeu? Então, o que acontece? Na mesma resolução lá, na mesma deliberação número 1 de 2016, eles diziam que o PMOC tem que ser elaborado por um engenheiro do artigo 12 da resolução 218 do CONFEA, vou fazer vídeo sobre isso também, explicando o que é, tá? Falava que a Câmara responsável por isso é a Câmara Especializada em Engenharia Mecânica e Metalúrgica, tá? E o engenheiro de produção mecânica que possuir atribuições segundo o artigo 12 da resolução, leia-se como fosse engenheiro mecânico. Aqui está dizendo o seguinte: quem fez engenharia de produção mecânica pode estar previsto dentro da resolução 218 do CONFEA, no artigo 12, lá, e leia-se como engenheiro mecânico. Ele não é um engenheiro mecânico, o nome da formação dele, mas entenda-se legalmente as mesmas atribuições do engenheiro mecânico. Se não for, aí a atribuição é conforme a resolução 235 de 1975, leia-se como engenheiro de produção. Aqui é uma forma de separar o que cada engenharia faz, tá? Aqui, claro, é muito mais breve o do Conselho Federal dos Técnicos Regionais, dos Técnicos Industriais, porque eu não sou técnico e eu não conheço tão profundamente os técnicos, mas isso serve de embasamento para vocês, tá? Então, o Conselho Federal dos Técnicos, em maio de 2019, decidiu, resolveu o quê?
Se é uma resolução, resolve, entendeu? Então, a resolução 68 de 24 de maio de 2019 resolve que o profissional técnico industrial habilitado para planejar, elaborar, não sei o que, tudo mais, lá o PMOC, inspecionar a execução e tudo mais. Então, o profissional técnico industrial é o profissional que é o profissional habilitado para planejar, elaborar, executar, coordenar, controlar, inspecionar e avaliar a execução da manutenção do sistema. Então, você tem duas responsabilidades técnicas: quem faz o plano e quem executa. O CREA, quando os técnicos estavam no CREA, dizia o seguinte: engenheiro pode fazer as duas partes e o técnico só pode fazer uma parte disso aqui, que é a execução. E agora, quando foi criado o Conselho Federal dos Técnicos e os técnicos não estão mais vinculados no CREA, então tem que estar no Conselho Federal dos Técnicos, está dizendo que os técnicos podem fazer as duas atividades. Ali tem mais atividades separadas, mas basicamente é fazer o plano e fazer a execução, tá bom? Então diz que o plano do PMOC tem que ser registrado pela TRT, que é o Termo de Responsabilidade Técnica, que é o análogo, a mesma coisa, que é o mesmo tipo de documento da ART do CREA, tá? Então, se perguntarem para vocês, vocês são técnicos, se perguntarem para vocês, tem ART? Vocês vão dizer que tem, porque a pessoa está perguntando se tem documento de responsabilidade técnica, mas vocês vão emitir o TRT, que é o Termo de Responsabilidade Técnica, tá? Por que isso aqui é importante que se saiba isso, que se tenha esse conhecimento? Porque aqui está a diferença entre assinar um papel e emitir uma responsabilidade técnica. Para emitir a responsabilidade tem que estar registrado no Conselho dos Técnicos, tá? O CFT e abaixo tem os conselhos regionais, que são os CRTs. Tem que estar registrado no Conselho, tem que pagar anuidade, tem que ter o login lá para entrar no site. Antigamente a RT, né, falando de RT, era feito num papel, tinham máquinas, tinha empresas que tinham uma máquina separada, máquina de escrever, só para fazer RT. Então, antes era feito em papel, em máquina de escrever, alguma coisa assim. Era um papel, emitia, pagava e ia embora, tá? Agora é feito tudo dentro do site lá, a ART e o TRT também. É feito tudo dentro do site, vocês emitem lá dentro do site mesmo e fazem isso. Então, aí está a diferença entre assinar um papel, pegar uma caneta e assinar um papel, e emitir responsabilidade técnica, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês aqui, porque essa é uma grande diferença, e esse aqui, eu vou até deixar isso aqui na tela, esse aqui essa é uma dúvida que todo mundo pergunta: técnico pode? Quais os técnicos? Quais podem fazer isso? Então aqui está dizendo que os técnicos industriais podem fazer isso aí, tá? E quais? Aqui é importante também, ó. Relacionados é o técnico em refrigeração e ar-condicionado. Quais os técnicos podem? Qualquer técnico. Técnico em mecânica e o técnico em eletromecânica. Esses técnicos podem fazer. Os outros técnicos não. Tenho técnico em química, tenho técnico em outras áreas. Posso fazer? Não. Somente esses técnicos aqui podem emitir responsabilidade técnica. Certo? Abraço e até mais.